Isso que você está vendo na sua tela não é uma montagem. Isso é o Doom rodando dentro de uma planilha do Google. Eu decidi fazer um experimento muito inusitado. Eu decidi transformar o Google Sheets em um web server completo. Eu acabei construindo um blog, um chat ao vivo, um serviço de streaming e, claro, eu fiz isso rodar Doom. E quer saber o melhor de tudo? Eu fiz tudo isso sem gastar um centavo com hospedagem, usando apenas o Google App Scripts. A maioria das pessoas usa esses aplicativos de planilha para apenas somar os gastos do mês. Mas hoje eu vou te mostrar como eu construí um web server completo apenas usando isso. Essa história começa num tédio de domingo. O algoritmo do YouTube cismou de ficar me recomendando vídeos onde o pessoal usava o Google Sheets como um banco de dados para formulários simples. Aquilo acabou me incomodando e gerando uma pulga atrás da orelha. E eu acabei pensando, eu acho que dá para fazer muito mais que isso. Com essa pulga atrás da orelha, eu decidi ler a documentação e descobri que existe uma função chamada HTML Service. Basicamente, o Google deixa você servir páginas HTML direto do script da planilha. Quando eu li isso, a ideia veio na hora. Se eu posso carregar páginas HTML e usar as células como memória, logo, eu posso criar um site full stack. Depois de descobrir isso, eu não perdi tempo e abri o Figma. E comecei a fazer o design dessa ideia. Eu confesso que minhas habilidades de design são meio duvidosas. Então foca na intenção e não muito na beleza. A meta inicial era ter 3 funcionalidades. Um blog, uma parte para comunicação, que seria o chat, e uma outra parte para entretenimento. Com todo o layout pronto, agora era hora de fazer esse Frankenstein ganhar vida. Eu comecei pela estrutura do banco de dados. E quando eu digo banco de dados, eu quero dizer células de uma planilha, tá? Para começar, eu criei uma aba Posts, onde a coluna A é para data, a B por título, a C para o conteúdo, e eu acho que você entendeu. A beleza de armazenar isso tudo dentro de uma planilha é que quando você cria um post novo no blog, eu não preciso de um painel de admin complexo. Eu só escrevo na planilha e pronto, ele aparece no nosso blog. Com o nosso banco de dados pronto, vamos agora para o back-end. O App Script basicamente usa JavaScript. Para a gente conseguir ter acesso aos posts que estão no banco de dados, eu criei uma função que acessa essa planilha, lê todas as linhas preenchidas e transforma isso num objeto JSON. Agora que entra o pulo do gato. O Google, ele basicamente usa um sistema de templates para os HTMLs. Isso significa que eu posso injetar variáveis do servidor dentro do HTML antes dele carregar. Então eu fiz um loop que pega cada linha da planilha e cria um card para o post. Dei play e funcionou de primeira. O blog tá vivo, mas eu mal sabia que a parte fácil tinha acabado. Quando eu fui implementar a navegação entre o blog e o chat, eu bati de cara no nosso primeiro desafio. Um servidor web normal, ele é composto de várias pastas. Por exemplo, se você quer entrar no chat, ele simplesmente te manda para a pasta do chat e lá ele carrega a página referente àquele chat. Mas o Google App Scripts é uma casa de um cômodo só, vamos dizer assim. Ele só tem uma única função de entrada chamada doGet. Não importa o que você clique, ele sempre te manda para o mesmo lugar. E você pode se perguntar, como que faz para resolver isso? Você basicamente tem que criar o seu próprio roteador. A lógica é a seguinte: eu passo um parâmetro na URL tipo esse que está na tela. O meu script, que é como se fosse um porteiro que está na entrada, intercepta isso. Quando ele intercepta o seu pedido, ele olha e fala para alguns operários que estão ali: olha, esse cliente quer o chat. Esses operários simplesmente começam a desmontar o HTML do blog e constroem o HTML do chat em tempo real e te entrega. É uma gambiarra? Sim, com certeza, mas resolve o problema da navegação, isso que importa. Agora que eu resolvi esse problema da navegação, partiu para o chat. A parte de enviar as mensagens é bem tranquila. A mensagem sai do site e fica gravada numa linha nova da planilha. O grande problema foi receber essas mensagens. Quando eu mandava a mensagem, outra pessoa que está conectada no chat também não via nada, a menos que ela recarregasse a página. A gente hoje em dia está mal acostumado com o WhatsApp ou o Discord, por exemplo. Eles usam uma tecnologia chamada WebSocket. Essa tecnologia mantém um canal aberto direto entre você e o servidor. É isso que faz as mensagens serem instantâneas. Pensa assim, o HTTP normal é igual mandar carta. Você envia, espera um tempo e recebe a resposta. O WebSocket, por outro lado, é como se fosse um walkie-talkie. A linha ela tá aberta o tempo todo. Tá, mas qual o problema disso? O negócio é que o Google Sheets não suporta o WebSocket nativamente. Ele só aceita cartas.
que é o HTTP normal. A solução para isso é apelar para a força bruta. Existe uma técnica chamada pooling. Eu programei o nosso site para a cada 3 segundos perguntar para a planilha se tem alguma mensagem nova. Isso consome uma cota absurda de processamento do Google, mas é funcional. O chat agora atualiza quase que em tempo real. Agora faltava o desafio final: rodar um maldito Doom. Você deve estar pensando, nossa, programar uma engine 3D numa planilha deve ser impossível. A verdade, eu trapacei. Existe uma biblioteca mágica chamada JS-DOS, que emula um sistema DOS completo, direto no seu navegador. O meu trabalho não foi criar o jogo, foi fazer o Google aceitar ele. O Google ele bloqueia qualquer arquivo local por segurança. Se eu tentasse subir o jogo direto, o script bloqueava. A solução foi usar o arquivo do jogo que está numa CDN externa e forçar o carregamento via código. O resultado disso tudo é o Doom rodando liso. Mas rodar um jogo de 1993 é leve. Eu queria ver esse servidor suar de verdade. O Doom roda até em teste de gravidez hoje em dia. Eu precisava de algo que realmente testasse os limites da minha gambiarra. E se a gente tentasse transmitir dados pesados? Tipo, criar uma plataforma de streaming. Sim, isso mesmo, uma Netflix que roda dentro do Google Sheets. Essa foi a ideia genial e confesso que um pouco estúpida que eu tive. Voltei pro Figma para desenhar a interface com o selo de qualidade duvidosa, tá? O design estava pronto, mas agora eu tinha que descobrir como fazer o Google Drive virar um servidor de vídeo. A Netflix gasta milhões em servidores e engenheiros. A minha versão de baixo orçamento, vamos dizer assim, usa apenas 4 colunas. Aba Vídeos é o zero. ID, título, capa, tá tudo aqui. Mas o segredo, na verdade, é a coluna E. Em vez de subir o vídeo na planilha, o que seria impossível também, eu hospedo no Google Drive e coloco apenas o ID do arquivo aqui. Já no código eu criei a função getVideos. Ela escaneia essa aba e transforma cada uma dessas linhas em um JSON que o site consegue ler. Lembra do nosso porteiro, que eu te mostrei lá no roteador? Aqui eu tive que ensinar 2 truques novos para ele. Se a URL tiver o parâmetro page igual a movie, ele carrega o catálogo. Se tiver a page igual a watch, ele carrega o nosso player. No visual, eu usei um pouco de CSS Grid para imitar aquele layout clássico da Netflix. E pronto. Parece profissional, mas na verdade isso é uma lista de links disfarçada. Finalmente o Drive virou servidor de streaming. Agora, o momento da verdade. Isso funciona? Sim. Você deveria usar isso para hospedar o site da padaria do seu tio? Pelo amor de Deus, não. Isso aqui é só uma prova de conceito, uma gambiarra glorificada, vamos dizer assim. O primeiro problema são as cotas. O Google App Scripts tem limites diários de execução. Se esse vídeo viralizar e todo mundo entrar no site ao mesmo tempo, o Google derruba esse meu servidor em 10 minutos. O segundo é a latência. Lembra do pooling que eu falei lá quando eu estava construindo o chat? Ficar batendo na porta da planilha a cada 3 segundos consome recurso e deixa o chat bem mais lento. Isso daí não é uma experiência real time. De verdade, é uma almost time, vamos dizer assim. E terceiro, segurança. Vamos ser sinceros, usar uma planilha pública como banco de dados é pedir para ter dados vazados. Então, por favor, não coloque nenhuma das suas senhas aqui. Agora, se você quer ver essa bagunça rodando ao vivo, o link do site está aí na descrição. Mas um aviso sério, o Google App Scripts tem limite de cotas diárias. Se esse vídeo for bem, é quase certeza que o site vai sair do ar em poucas horas, porque com certeza o Google vai puxar ele da tomada. Se você clicou e deu erro, calma. O código-fonte completo também está no meu GitHub, que está aí embaixo. Você pode clonar a planilha e rodar o seu próprio servidor de graça em 5 minutos. Se você curtiu ver o Google Sheets suar para rodar Doom, deixa o like e se inscreve. E comenta aí, qual a próxima gambiarra que eu devo fazer? Que tal criar o meu próprio protocolo? Acho que criar um protocolo dá um bom vídeo, hein?